Que texto o pastor vai utilizar na mensagem de hoje? Salmo 29. Olha que bênção, quando a igreja já sabe qual é o texto que o pastor vai utilizar na mensagem. Bênção. Presumo que os irmãos e as irmãs já estão até com as suas Bíblias abertas ou ligadas no Salmo 29. Nós já conversamos um pouquinho no começo do nosso culto. Nós falamos sobre o versículo 1. O irmão entendeu o que Deus tem para nos dizer a respeito do versículo 1? A glória que Deus tem, o louvor que nós devemos a Ele. Nós devemos, e ponto final. Não tem argumentação, não dá para bater as contas e verificar se é assim ou não. Não, nós devemos o louvor e a glória a Ele. Muito bem, nós vamos ouvir o Salmo 29 agora de uma outra forma. Queria que os irmãos acompanhassem na sua Bíblia. Amém. Acompanhem na sua Bíblia, mesmo assentados. Filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Diferente, né, a voz do pastor aí? De quem seria essa voz se a Cibele não tivesse entregado, né, assim, rapidamente? Olha que coisa preciosa, né? Hoje nós temos a visita da Cibele e ela reconheceu imediatamente. Talvez o irmão não tenha reconhecido de quem era a voz. E é sobre isso que nós vamos falar. A Cibele reconheceu a voz imediatamente, porque ela conhece essa voz desde que ela nasceu. Mas você possivelmente não reconheceu, porque não tem tanta intimidade com o dono dessa voz. É assim mesmo com a voz de Deus. O que Deus quer é que quando Ele fale, a voz dele seja absolutamente clara para você. A Cibele acabou de falar, não tem como eu não reconhecer, porque ela conhece. Se eu ouvir essa voz em qualquer local do planeta, eu também vou reconhecer. É a voz da nossa filha mais velha. Eu conheço, cadê a Júlia? A Júlia acabou de entrar. Ah, está aqui ela. Por acaso ela está aqui hoje nos visitando. Não tem como eu não reconhecer. Talvez você não tivesse reconhecido, ela não se congrega aqui conosco, se congrega na 906. Talvez a voz dela não seja tão familiar a você. Soe como uma voz feminina. Uma voz de mocinha. Uma voz de mulher. Pronto. Só isso. Talvez a voz de Deus, para nós, soe como uma voz poderosa. Uma voz forte. Mas Deus quer que a voz dele seja mais específica para você. Ele quer que a voz dele seja absolutamente única. E aí a gente pode se perguntar assim, né? Bom, mas a voz de Deus, quando ela falar, não vai dar para não reconhecer. Porque olha só o que o salmista falou. Ele diz que a voz dele
É como ela troveja o Deus da glória. Sim, certo. Se Deus quiser, Ele fala alto. Quando Deus quer, a voz dele troveja. Quando Deus quer, a voz dele despedaça os cedros do Líbano. Quando Deus quer, a voz dele é maior do que a voz das muitas águas. Mas a voz de Deus pode ser ouvida do jeito que Ele determinar. Pode ser que Ele não queira falar tão alto. Pode ser que seja um momento de carinho que Deus queira fazer com você. E Ele queira te falar sussurrando no seu ouvido. Nem sempre, graças a Deus, Deus vai gritar conosco. Às vezes Ele quer fazer um carinho, falar baixinho só para você. Mas a voz é a mesma. O timbre da voz tem que ser o mesmo. Vocês estão acostumados a ouvir a minha voz. Ontem a gente estava na programação, lá no Jardins Mangueiral, e Maurício estava colocando algumas músicas, daqui a pouco ele colocou um áudio do nosso culto. E era só uma voz. Eu estava mexendo em outra coisa, eu ouvi assim, ué, parece eu falando, né? Conheço essa voz. E era eu falando. E eu parei assim, eu não sabia que ele ia colocar, e olhei assim, e chama a sua atenção. A voz que você conhece chama a sua atenção. Mesmo no meio de muitas. Mesmo quando tem muita gente falando, muita gente dando opinião, muita gente dando todo tipo de diquinhas, a voz do Senhor tem que ser específica para você. E tem mais. Sabia que a voz de Deus, ela é peculiar para cada um de nós? Não dá para você descrever. Quando você descreve, você faz como o salmista. Você descreve os atributos, a força, o poder, a glória. Mas, pelo que o salmista está dizendo aqui, você reconhece o timbre? Não. Para reconhecer o timbre, você tem que ter experiência. Experiência. Certa vez, eu me congregava ainda na 906 Norte, e tinha um casal, muito amigo nosso, e ela estava lá na frente, sentada na frente, eu estava perto dela também, né? Eu estava na frente, ela estava aqui, a esposa do casal, e eu estava olhando para frente, para o altar, e eu ouvi, quando alguém chegou atrás, sabe quando você chega e você faz um pigarro assim? E ela olhou, e eu estava atrás dela assim, né? E ela olhou, quando ela olhou, eu olhei também, e a igreja é bem maior do que a nossa, e eu olhei também, e era o marido dela. Aí eu olhei para ela e disse assim, o pigarro? Você conhece o pigarro do Ney? Aí ela começou a rir, porque foi involuntário. Quando ele chegou e fez... Ela olhou para trás. Gente, fala sério? O pigarro você... Aí ela começou a rir e tal. E depois eu comentei com eles, como eu achei interessante. Que ele chegou lá atrás da igreja, deu um pigarro e ela olhou para trás. Será que se Deus fizer assim, a gente vai ouvir que é Deus que está falando conosco? Será que se Deus fizer um pigarro, a gente vai ver que é Ele? Ou a gente acha que Deus só vai nos falar daquele jeito que a gente está pré-formatadozinho na caixinha, né? Não. Deus vai me falar quando eu chegar lá na igreja, eu subir aquelas escadas e o pastor André estiver falando, aí eu vou ouvir a voz de Deus. Será que é assim que Deus quer nos falar? Será que Deus quer te falar uma vezinha por semana? Uns minutinhos por semana? Sim ou não? Não. A resposta é
Não. Glória a Deus que ele fale através da voz do pastor André, pela misericórdia dele, não pelo pastor André. Mas assim, meu irmão e minha irmã, Deus quer... Já pensou se ele só falasse através do pastor André? Coitado do pastor André, né? Coitado de nós também, né? Então assim, e o pastor André, coitado, não ia ouvir, né? Então assim, gente, Deus quer que a voz dele seja tão clara, mas seja tão clara, que se ele fizer, ei, o Tiago já olha para trás, sim senhor, pois não? Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Se Deus chegar e disser assim, o Carluxo já vira para trás, sim senhor, o senhor me chamou? Que não seja preciso ele chegar e dizer assim, Carlinhos! Se ele fizer só assim, Carlinhos. Se ele fizer assim, ó, Carlinhos. Sim, para o que está fazendo. Sim, senhor, pode falar. Será que Deus, a gente está pronto para ouvir a voz de Deus através dos nossos filhos? Ontem o Sigmar, o evangelista do nosso, que veio ficar conosco ontem no trabalho, comentou, talvez o momento mais significativo da vida dele, de ouvir a voz de Deus, foi o momento em que Deus falou através do filhinho mais novo dele. Uma vez que ele estava orando, ajoelhado no quarto, e o filhinho dele entrou e falou com ele, e era o que ele tinha pedido para Deus dizer. A gente está pronto para ouvir a voz de Deus através das pessoas que estão do nosso lado? Porque Deus nos fala constantemente. Houve um tempo em que a voz de Deus era ouvida apenas por alguns homens e algumas mulheres, os profetas de Deus. Mas esse tempo passou. Nós estamos no tempo em que o Espírito Santo mora em todo aquele que recebe, em todo aquele que aceita a Cristo como Senhor Salvador. E se o Espírito Santo mora, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo fala. Você está pronto para ouvir a voz de Deus através daquele irmão que você não vai com a cara dele? Cuidado, como dizem no Nordeste, porque Deus gosta de fazer isso. Às vezes, Deus quer nos mostrar o valor do irmão e da irmã, falando através dele, daquele irmão que a gente desce. Às vezes Deus vai nos falar através dele. Sabe por quê? Porque Deus fala do jeito que Ele quiser, e não do jeito que a gente quer ouvir. A voz do Senhor é poderosa. A gente está disposto a ouvir a voz de Deus através de pessoas que não conhecem a Deus? Ah, pastor, é difícil. É difícil. Mas Deus falou através de uma mula, por que não pode falar através de uma pessoa que não conhece a Deus? Hã? Deus pode te falar, meu irmão, através de uma música que está tocando no rádio. Deus pode te falar através de algo que você lê no livro. Deus pode te falar através de algo que você vê e não tem palavras. Mas, pastor, então, como é isso? Tudo é Deus? Não. Não. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus fala, Deus fala. Mas cabe a cada um de nós conseguir aprender, entender, ter intimidade, ao ponto de que não precisava ser o Salmo 29, fosse qualquer coisa que eu colocasse, a Cibele ia reconhecer que era a voz da Juju. Deus quer que a gente tenha tanto tempo ouvindo a voz dele, que quando ele fale a gente entenda rapidamente que é ele. Mas se a gente tem uma experiência aqui no domingo, aí outra daqui a 3 meses, quando eu estou no momento que eu estou buscando a Deus, eu já esqueci da última vez que ele falou, não tenho como guardar, entender,
guardar na minha memória. Como que eu faço então? Em primeiro lugar, a gente tem que entender e crer em algo. Meu irmão, minha irmã, Deus quer falar com você. Ponto final. Ele quer. Tudo é Deus que tem feito. A Bíblia diz que até o nosso querer se aproximar de Deus, é Ele quem nos dá. Deus quer falar conosco. Ah, mas Deus não tem falado comigo. Tem, meu irmão. Tem sim. A gente aqui, às vezes, não tem ouvido. A gente aqui está tão ocupado. Sabe, homem tem um problema seríssimo, né? Você já sabe o que eu vou falar, né? Não vou nem falar, né? Assim, homem tem um problema seríssimo. Homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Né? Nós não somos tão perfeitos como as mulheres. As mulheres são incríveis. Né? São maravilhosas. Né? Fala sério. As mulheres fazem 4, 5, 6 coisas de uma vez e fazem todas bem feitas. A gente faz uma, 2, na terceira não sai que presta. Não tem jeito. Eu brinco que se eu mascar chiclete, eu tenho que tomar cuidado quando for descer a escada. Normalmente eu paro, mastigo, espero, quando chega lá embaixo eu continuo mastigando. Para evitar problemas. Meu irmão, minha irmã, tem que ser prestando atenção. Prestando atenção. Pastor, eu tenho dificuldade, então se esforça mais. Pastor, eu tenho dificuldade, então se prepara mais. E como é que você se prepara? Que mágica é essa? Não tem mágica não. É suor, dedicação e esforço. Você quer saber algumas estratégias para ouvir a voz de Deus? Quem quer saber, levanta a mão. Amém. Palavra de Deus. Se você tem o hábito de ler a palavra de Deus, você vai ter intimidade com a voz de Deus. Se você tem o hábito de buscar a voz de Deus através de coisas que Deus faz, você vai começar a ter intimidade com o Senhor. Mas se você senta no seu conforto e espera que aquele pastor que você gosta, que aquela pastora que você gosta, que aquele irmão que você gosta, que aquela irmã que você gosta, fale com você, você vai ter episódios, momentinhos. Deus quer falar é com você, meu irmão. Deus quer falar é direto com você. Foi-se o tempo em que se ensinava que o povo precisava ouvir só uma pessoa, só 2 pessoas, só os líderes, só aqueles, os ungidos. Não! Deus quer falar com você. O véu do templo se rasgou, foi para que Deus pudesse falar conosco diretamente. Graças a Deus, nós não dependemos de um homem, de uma mulher, para ouvir a voz de Deus. Nós temos homens e mulheres que ministram para nós? Temos, glória a Deus. Pela misericórdia dele. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus quer falar conosco o tempo todo, o dia todo, diversas vezes. Mas a gente precisa estar ouvindo. Tão comum, né? A criança está fazendo algo e a mãe fala algo. Se for um menino, então, né? A mãe fala. E o menino? Meu filho? Meu filho! Hã? A gente faz igualzinho. A gente está ocupado no nosso trabalho, na nossa carreira, naquela busca. Aí Deus fala, meu filho. Meu filho. Meu filho. Ah, sim, senhor? O senhor falou comigo? Claro que falei. Estou falando com você faz 10 anos. Agora você me ouviu? Às vezes precisa Deus fazer igual as mães fazem conosco. Às vezes precisa Deus vir e pegar o controle da televisão e desligar. Às vezes a televisão é uma carreira. Às vezes a televisão. Alguma criança, eles estão com alguém? Ah, Maurício que está lá. Ah, foi o Maurício. Tá bom. Às vezes é uma carreira que Deus precisa desligar. Às vezes é algo, um brinquedo, que a gente gosta muito, que Deus precisa pegar e dizer assim, só um instantinho. Você está me ouvindo agora? Ah, agora eu estou, Senhor.
Mas deixa eu brincar de novo? Não, quero falar com você. Quando você terminar de me ouvir, eu devolvo o seu brinquedo. Está lembrando de algo na sua vida? Acontece assim. A gente fala das nossas crianças, mas a gente faz igualzinho com Deus. Sabe aquele brinquedo que a gente gosta? Às vezes precisa Deus tirar o brinquedo para a gente vir clamar: "Oh, Senhor, me devolve meu brinquedo." Não, peraí, eu quero falar com você antes. "Ah, Senhor, me devolve meu brinquedo." Devolvo já já. Calma, vou falar com você. Você está me ouvindo agora? Tô. Aí a gente já fez jejum, já fez campanha, já orou, já se derramou. "Oh, Senhor, me devolve meu brinquedo, me devolve meu brinquedo." Calma, devolvo já. Calma, me ouve, vou falar com você. Aí a gente fica quietinho, aí Deus fala, aí a criança faz o quê? A gente faz igualzinho. Aí chora, aí se derrama, aí Deus para e diz: "Tá bom, entendeu o que eu tinha para te dizer? Toma seu brinquedo." A gente vai brincar, mas a gente ouviu. Da próxima vez, para que Deus não precise tirar o brinquedo, a gente podia responder quando ele dissesse: "Filho, hã? Fala, Senhor." "Não, eu já desliguei. Está guardado já guardei." Aí não vai ser preciso ele tirar o brinquedo. Quantas vezes Deus precisa chamar nossa atenção de um jeito doloroso? A palavra que a gente leu diz que ele despedaça os cedros do Líbano. Não faz sentido isso para nós, né? Quantas vezes o irmão já viu um cedro do Líbano pela sua frente, na sua vida? Pastor, o que é mesmo um cedro do Líbano? É uma árvore, meu irmão, forte, do tronco forte, que não é qualquer vento que derruba, não, nem qualquer raio. Interessante, o Maurício e a Denise e a Julinha moram num local onde tinha diversos pinheiros na entrada da casa deles, assim, né? E um raio, a Alessandra também, né? A irmã Vitalina está aqui, a casa dela. Aí um raio caiu num dos pinheiros, né? Mas despedaçou o pinheiro, né? De cima a baixo. Deixou o pinheiro a nada. O cedro é uma árvore normalmente tão forte que nem mesmo os raios conseguem destruir. Quando o salmista escreveu isso, ele pensou numa árvore assim. Para nós, seria mais ou menos assim: a voz do Senhor derruba um arranha-céu. A voz do Senhor arranca aquelas estacas ali da ponte JK como se fossem papel. Se o salmista estivesse escrevendo hoje, seria assim mais ou menos. Deus dá um sopro e uma coluna de concreto dessa se parte no meio. Era assim, era isso que ele queria falar. Ele estava querendo dizer que quando Deus fala, não tem nada que impeça o agir. O que ele quer que a gente entenda é que a voz dele é a voz de Deus. E tem todos os atributos de Deus. É onipotente, é onipresente. A voz de Deus está em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. A voz de Deus está presente na nossa vida. E a gente precisa querer ouvir. Sabe quando as crianças já subiram, né? Boa parte, a nossa igreja é formada basicamente por adultos, né? Temos poucos jovens, né? Mas temos alguns, graças a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, hein, irmão, irmã? Amém. Quem está contente com a vida deles, diga amém. 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 E você que já está casado, pensa que você é jovem, né? Não, você já é uma jovem senhora, viu, irmã? Então, meu irmão, minha irmã, sabe quando você estava absolutamente enamorado da sua namorada ou do seu namorado? Que quando ligava assim, né, acho que possivelmente já era na época do celular, né, quando você atendia, parecia que aquela coisa era assim, uma música para os ouvidos, né?
né? Oh, né? Você fechava assim. Olha que bênção! Salva de palmas para isso. Tá vendo, varão? Parabéns. Olha o sorriso do varão ali, ó. Amém. Eu sugiro que hoje à noite você faça uma declaração bonita para ela. Porque essa declaração que ela fez é muito bonita, viu? E em público. Eu acho que terça-feira eu vou perguntar para ela se você fez uma declaração bonita hoje, viu? Amém. Sabe quando você estava absolutamente enamorado da voz de Deus, da voz da sua esposa, do seu esposo? É assim e mais que a gente tem que se sentir. Quando a gente tem que querer, ficar ligando para ele. Passa um SMS para Deus. Vê se ele atualizou o status dele, né? Vê se Deus publicou algo novo para você aproveitar. Outro dia, de manhãzinha, né? Hoje em dia a gente usa o celular para tudo, né? Eu não sei como é que pode isso, né? Daqui a pouco a gente não consegue mais viver sem esse negócio, né? É despertador, é tudo, né? E o meu eu uso como despertador. E outro dia, despertou, aí por acaso ele estava próximo, normalmente eu deixo mais alto, estava próximo, despertou. Quando eu coloquei, aí já tinha lá em cima, né? Você tem tantas mensagens, tantas pessoas publicaram, tanto isso, tanto isso, tanto... Aí eu olhei aquela coisa assim, me deu vontade de dormir de novo. Assim, gente, já tem tanta coisa para eu ver, tanta coisa para eu ouvir. E aí Deus me incomodou naquele dia assim, você já falou comigo? Ou você vai ler todos os SMS, todos os e-mails? Sim, porque eu já descobri que meia-noite é a hora que as empresas de marketing mandam os e-mails. Já reparou? É meia-noite, 0 hora. Pode ver. 0 e 2, veja se você não tem um e-mail do Submarino, outro do Peixe Urbano e assim por diante. Então, assim, o que você quer ouvir? Quando você acorda, o que você tem buscado ouvir? Quando a gente vai no trabalho, quando a gente vai se divertir, o que a gente tem buscado ouvir? Se a gente quiser ouvir a voz de Deus, meu irmão, minha irmã, a gente vai ouvir. Porque Deus quer falar conosco. Mas a gente precisa querer. Porque Deus está falando. Quantas coisas a gente já deixou de ouvir. Quantas declarações de amor de Deus para nós a gente trocou pelo videogame. Quantas vezes Deus falou algo lindo para nós e a gente decidiu não ouvir? Nem prestou atenção. Deus quer que a voz dele seja absolutamente presente na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Ele quer que a gente tenha intimidade. Ou, pastor, eu queria tanto ser que nem aquela irmã, ou aquela irmã ouve a voz do Senhor todo dia. Coisa feia, um irmão contando coisa do outro irmão para o pai, né? Ô, Senhor, eu queria tanto ouvir que nem meu irmão ali, porque o Senhor só fala com ele. Não, eu falo com você também. Só você prestar atenção. Só você ficar esperto. Como foi bonito ontem, no nosso culto evangelístico das crianças. A gente ouvia a voz de Deus de formas diferentes, não foi? A gente vê Deus agindo de formas que a gente não vê todo dia. Que presente. Eu tenho um trecho da palavra de Deus, que a minha mãe gosta muito desse trecho, e eu aprendi a gostar com ela. É aquele trecho em que a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, ela ouvia as coisas e guardava aquilo no seu coração. Como é bom a gente ouvir o que Deus está nos falando e guardar no coração. Muito possivelmente, Deus vai nos falar algo, talvez a gente nem entenda na hora, mas se a gente souber que é Deus falando, guarda, daqui a pouco você entende, meu irmão. Daqui a pouco você entende. Às vezes, a gente faz algo com nossos filhos que eles não entendem por que a gente está fazendo. Aí mais tarde, quando eles estão adultos, aí eles param e dizem assim,
agora eu estou entendendo porque que meu pai fazia isso. Ah, agora eu estou entendendo porque que minha mãe dizia aquilo. Assim também nós com Deus. Deus nos fala e nos pede e nos empurra e desliga, às vezes, a televisão e toma o brinquedo. E a gente, às vezes, não entende. Daqui a pouco a gente entende quando a gente amadurecer. Às vezes a gente amadurece no dia seguinte. Na vida, às vezes, demora 20 anos, né? Mas, às vezes, no dia seguinte a gente vai entender por que que Deus falou daquela forma. Às vezes, é uma questão de minutos. E quando a voz de Deus nos orienta para a gente ficar quietinho? Normalmente a gente acha que a voz de Deus tem que ser para a gente falar algo, para a gente responder. E quando Deus quer simplesmente que a gente fique quietinho e veja Ele fazer. Assim como o pai ou a mãe, às vezes chega e diz assim, ó, vou te mostrar como é que é. Quietinho. Vou te mostrar como é que é. Não acontece assim? E você, pai e mãe, faz. E olha assim para ver se ele está olhando, né? E tá prestando atenção? Aí faz. Pronto. É assim. Ah, tá bom. Deus faz assim conosco. Diversas vezes ele vai chegar para você e dizer assim, ó. Ele não vai falar, mas ele vai te mostrar. Vou te mostrar. E ele faz. Às vezes, através da vida do irmão, às vezes na sua própria. A voz de Deus é tudo que a gente deveria querer ouvir. É claro, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Deus fala conosco. Deus pode ter falado com você hoje, através dessa mensagem. Cabe a você e a mim, que Deus fala comigo também, graças a Deus, a gente obedecer, a gente agir. Amanhã, eu vou agir diferente para conhecer a voz de Deus? Hoje à noite, eu vou agir diferente? Eu vou investir algum tempo? Eu vou dedicar a minha vida? Eu vou ajeitar minhas prioridades? Eu vou ficar quieto e ouvir a voz de Deus? Depende. Depende de mim e depende de você. Como é que a gente vai se comportar? Mas Deus fala conosco. Amém. Deus fala conosco. Porque Ele nos ama. Não é porque a gente merece, não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente foi bem comportado. Não! Deus fala conosco porque Ele nos ama. E vamos parar com essa história de achar que Deus só fala com as pessoas que são bonitinhas e estão bem limpinhas e não tem nenhum errinho. Não! Porque se fosse assim, nenhum de nós estaria aqui hoje. Porque nenhum de nós merece. Deus fala com todos. Deus fala com todos. Irmão, já teve a sensação de que você é indigno para ouvir a voz de Deus? Hoje, Deus não tem, como é que Deus vai falar comigo, uma pessoa que nem eu? Vai. Porque não é porque você é limpo. É porque Ele te ama. Glória a Deus. Porque não é porque eu sou limpinho, ou não é porque eu mereço. Porque se fosse para depender do que eu mereço, eu não ouvi a voz de Deus nunca. Deus fala comigo é porque Ele me ama. Deus fala com quem está na sarjeta, com quem está no pecado, com quem está no problema, com quem está na pior situação possível, é porque Ele ama essa pessoa. Então assim, meu irmão, minha irmã, sabe aquela vozinha que diz que você é indigno demais para ouvir a voz de Deus? Essa não é a de Deus. Porque Deus fala com você em qualquer momento. Basta você querer e pedir.
misericórdia, entregar, confessar, deixar Deus falar. Deus fala com você. Em nome de Jesus.